de essência e personagem, né, é a história da Branca de Neve e os Sete Anões. O que é essa história? Se você pensa que é história para crianças, uma história assim, para entretenimento infantil, bom, pode ser também. Eles adoram a Branca de Neve, inclusive querem assistir muitas vezes essa história. Mas ela contém assim uma mensagem bem profunda, até vamos dizer espiritual. Branca de Neve e os Sete Anões começa a história com os Sete Anões na casa sozinhos. Eles vivem lá uma rotina, eu vou para casa agora, eu vou para o trabalho agora, eu vou. E cada um tentando salvar o seu lado, os nomes deles são assim bem interessantes, né? É Zangado, é Feliz, é Mestre, é o Atchim, que é o alérgico, é o dengoso, né? Então são nomes que na verdade assim, já estão dando uma insinuação para a gente, que são os nossos papéis, os papéis que a gente desempenha na vida. Só que a casa deles só tem eles. Você já pensou uma vida que só tenha os papéis que a gente desempenha? Ela é o quê? Muito desorganizada, como era a casa dos Sete Anões. Uma bagunça, uma desordem, uma rotina. E eles não eram felizes, eles ficavam se pelando, se pegando, se escalpelando uns aos outros, né? Até que um dia, na história, acontece uma situação nova. Eis que eles se deparam, quando chegam em casa, com uma casa toda arrumada, toda organizada. É porque chegou lá uma mulher, né, que na história é chamada de Branca de Neve, que quando viu aquela casa daquela forma, a primeira coisa que ela fez foi colocar em ordem, né? Com todo o seu poder junto aos elementos da natureza, os animaizinhos ajudaram, né? Aí ela vai dormir, quando eles chegam eles acham que tem um invasor na casa e querem até matá-la, né? Matar esse invasor, querem eliminá-lo. E quando eles sobem ao quarto e veem quem está lá deitado, eles se rendem à beleza dela. E Branca de Neve e os Sete Anões, eles se tornam um, e se harmonizam, e eles começam a dançar, a cantar, a mostrar os seus dotes, os seus talentos artísticos, e a casa em ordem. O que significa Branca de Neve e os Sete Anões nessa história? Branca de Neve, nós estamos falando daquilo que é a pureza, a inocência, que é a nossa essência, o nosso mundo interior. Enquanto que os Sete Anões são os papéis que a gente desempenha. Todos dois são importantes. Mas o problema é quando só temos os papéis para desempenhar sem a Branca de Neve acordada dentro da nossa casa. Ou oculta dentro da nossa casa, né? Quando a Branca de Neve está viva, acordada, ela dá ordem aos personagens. Eles praticamente a obedecem, né? Eles se rendem à sua majestade, à sua realeza. Eles percebem a importância da Branca de Neve. É a mesma coisa quando a gente está com o nosso ser essencial, o nosso ser interior, meio oculto, como diz na música do Milton. Já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu. Está lá oculto. Oculto. E aí os personagens ficam assim meio desorientados, né? Essa história também revela esses dois lados: aparência, personagens, e essência, né? Que é o intérprete, que é o um, né? Na verdade, Branca de Neve e os Sete Anões é a história de uma pessoa só. Todos nós somos essa essência e os personagens. E os personagens, quando eles estão ligados nessa essência, nesse ser interno, que tem vários nomes, na psicologia até chama-se self, ou eu interior, eu profundo. O Fernando Pessoa mesmo, ele tem um livro que se chama O Eu Profundo e os Outros Eus. Porque quando a gente fala de alma, nós estamos falando de uma unidade, uma coisa só. E quando a gente está falando de ego, nós estamos falando de multiplicidade, nós estamos falando de personas, de muitas imagens. E não tem problema, né? Nós vamos, enquanto estivermos vivendo nesse mundo aqui, nós vamos ter papéis a desempenhar. O maior problema é quando a gente esquece que tem um intérprete atrás dos papéis, que tem um ser que é unificado.
e ele é unificado com os outros seres também. Só que quando a gente fica na capa ou nos personagens, nos fantoches, no teatro de fantoches, a gente se identifica muito mais com a aparência, com a capa, com a persona. Persona não significa pessoa, persona do grego significa máscara. Persona era utilizado inclusive no teatro para poder ampliar o som. Persona, para aumentar o som.